Falhou a sua promessa para sempre? Deus é Deus e nunca falha. Esse pensamento de que muitos têm, e mesmo nós somos tentados a ter, de que Deus talvez tenha se esquecido das suas promessas, tenha criado o mundo e depois o abandonado. Criou a mim e a você e o deixou à própria sorte. O Jesus que morreu na cruz, o Deus que te criou com suas próprias mãos, diz que ainda que a mãe se esqueça dos seus filhos, ele jamais se esquecerá de você. Salmista, no Salmo capítulo 77, ele vem então lá da família de Asaf, exatamente com este reclamo. Veja, Salmo 77, 1 a 7. Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo a mão sem cessar. Muitas vezes é a angústia que nos leva a nos aproximar de Deus. Deus está aqui. Ele é onisciente e onipotente, mas também onipresente. Podemos confiar na sua onipotência. Ele já mostrou que é um Deus de milagres e de poder. Também da sua onisciência, seus conselhos e a sua sabedoria. Mas na onipresença, esse sentimento de estar com Deus é uma constante, para alguns um pesadelo. Para nós, um socorro bem presente na hora da angústia, como diz também em Salmos. Lembro-te de mim, ó Deus, suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece. O que será que aconteceu? Será que eu estou em pecado, estou em erro? Será que Deus não esqueceu dos meus pecados anteriores? Será que... Quantos será nos afastam do verdadeiro amor de Deus? A onipresença de Deus nos leva a dizer: Adão, onde está você? Assim que Adão pecou. E para você ele também diz: vem cá, deixai vir a mim os pequeninos. Isso não se aplica apenas às crianças que estavam se aproximando de Jesus e os discípulos estavam as afastando. Os líderes religiosos muitas vezes querem afastar as pessoas do reino dos céus, do trono de Deus. Mas nós temos um Deus que diz: onde está você? E é onde está você que ele vem e vai para te salvar. Ele veio ao mundo para te salvar a todos. Todos somos salvos. Alguns não querem, outros não aceitam, trocam por uma banana podre, pelo fruto proibido, pelo pecado, pelo vício. Afastam-se de Deus, se escondem de Deus para que nas trevas, segundo também o que diz a Bíblia, não apareça o que fazem em oculto. Aqueles que vivem na luz, diz o apóstolo Paulo, esses não têm problema de estar na luz. As suas obras resplandecem e são motivo de louvor aos homens, conforme diz o apóstolo Pedro. Assim, nós todos estamos diante de Deus em justiça, em amor, vivendo pela graça dele no conceito de um verdadeiro cristão, um imitador de Cristo. Cristo não pecou, eu e você pecamos. E é por isso, exatamente por isso, que o sacrifício de Jesus tem tanto valor. Porque ele que não pecou, pagou com a sua morte na cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados. Não precisamos temer a falta de Deus pela presença dos nossos pecados, a não ser que queiramos continuar pecando, desobedecendo as leis e os mandamentos de Deus. Porque então estaremos trocando a oportunidade de sermos cidadãos celestes, porque lá não teremos espaço para aquilo que estamos cultivando de mal aqui nesse planeta. Porque se Deus expulsou de lá Satanás, porque não cumpria com as regras de amor e de justiça de Deus, também não tolerará que um outro ocupe o lugar do diabo nos céus. Vai para os céus aquele que aceita Jesus Cristo na cruz como seu Salvador, mas também aceita Jesus Cristo que viveu na terra, nos mostrando exatamente, dizendo assim: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas, o que está na Bíblia prevalece. Antes eu vim mostrar como é que se cumpre em perfeição. Foi isso que Jesus disse, e ele veio e mostrou isso quando disse:
Vocês lembram que Moisés disse, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que aquele que olhar para uma mulher com olhar impuros, já adulterou com ela. No coração, a semente do bem e a semente do mal tentam ocupar espaço. A semente do mal, ela sufoca, ela espinhenta, como diz na parábola de Jesus, do bom semeador. Alguns caem em terra seca, ressequida, entre pedras, outros caem entre os espinhos. Esses são os que estão vivendo para o pecado. Mas alguns caem em terra boa, na palavra de Deus, e então tem um bom crescimento. Continuemos, verso 4 do Salmo 77. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Aqui nós vemos alguns exemplos. O remorso, o castigo não deixam a pessoa em paz para dormir em sossego. No entanto, doce é o sono do trabalhador e também doce é o sono daquele que confia no Senhor em meio à tempestade. Muitas vezes eu tenho orado, em paz me deito e em paz me levanto, porque tu estás comigo. O telhado das casas estão voando em volta, as árvores estão caindo, como você pode ver nas lives que faço aqui, muitas delas derrubadas. Mas em paz me deito e em paz me levanto. Não, não sou melhor que os outros. Não, esse é apenas um dos motivos do amor de Deus. Porque se estou sofrendo em angústia tantos pesares, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, esses mesmos pesares não podem sufocar o Filho de Deus. E ele dá a prova conforme a força. E Deus sabe a força de cada um. E ele sabe aquilo que poderia e não poderia suportar. Então, ele vem com uma demonstração do amor e da paz em Deus. Verso 5. Fico a pensar nos dias que foram, nos anos que há muito passados. De noite recordo as minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta, irá o Senhor rejeitar-me para sempre? Jamais tornará a mostrar o seu favor? Ah, insônia, a quebra da aliança de Deus. Será que ele não cumpre a promessa de que nos perdoa e que lança os nossos pecados no fundo do mar? Se essa sensação de que o pecado te acompanha persiste, você está vivendo uma das duas situações. Nós estamos colocando o pecado diante de nós e mantendo ele vivo diante de nós, ou então estamos esquecendo do Salvador Jesus. Precisamos alimentar a ideia de que Jesus nos salvou do pecado e nos salva de pecar. Pela transformação, pela contemplação da sua vontade, das suas leis, nós estamos frequentemente sendo transformados à imagem e semelhança de Deus, ajudando então no eu esmagarei a cabeça da serpente. Foi o que Jesus prometeu. E você, na sua vida, esmaga a cabeça da serpente quando vence o mal. E Jesus disse, vença o mal com o bem. O bem é Jesus, porque Jesus disse, por que me chamas bom? Bom é o Pai que está nos céus. Esse sim é bom porque deu seu Filho amado. Jesus que morreu por nós é bom porque perdoa os nossos pecados. Não, a palavra perdoa aqui não está bem aplicada. Paga pelos nossos pecados. Um preço muito alto. Não é um mero perdão. Ele quita a nossa dívida com Deus, com o universo, que contemplou, que viu tudo de errado que eu e você fizemos. Ele apagou da memória dos santos, dos anjos e dos seres celestes, do universo, os meus pecados. Eles olham para mim e veem a imagem e semelhança de Jesus. Eu posso me deitar e descansar. Desapareceu para sempre o seu amor? Verso 8. Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso em sua ira? Refreou sua compaixão? Bom, então aqui vimos vários dos aspectos da aliança divina. Mas será que apenas eu, você e alguns dos que estão com Deus estão em sofrimento? Vamos ver Salmos 46, 3. O rugido. 46, 1 a 3. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estronde as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria.
Por que estou lendo esse verso? Porque lá no 77:3 de Salmos, nós vemos: lembro-me de ti, com suspiro começa a meditar e o meu espírito desfalece. Por quê? Porque as coisas estão agitadas. Do 7 ao 9 nós vimos que irá Deus rejeitar-nos para sempre, esqueceu o seu amor, acabou a sua promessa. E quando ele fala então dessa situação, ele fala de uma situação de falta de aconchego, de uma agitação profunda do íntimo. E então nós precisamos ter a certeza nessas circunstâncias de que Deus está conosco. Mas a insônia relatada por Davi, por Asaf aqui, no Salmo 77:4, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar, sequer orar. Ele sonda o coração, compreende a nossa intenção e nos dá pão, porque ele diz que quando um filho pede à mãe pão, ela jamais dará pedra. Ele também mostra esse amor. Gênesis 41, versos 1 a 8. Veja quem mais perde o sono. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Quem era o faraó? Era um ímpio perseguidor do povo de Deus, que escravizava o povo de Deus. Mas Deus se comunicou com ele. Veja só. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, Faraó acordou, com certeza muito inquieto, muito sem conseguir até falar. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Mas que sonho era esse? Um sonho vindo de Deus para salvar o seu povo, os que estavam vivendo lá junto aos caldeus, Abraão, né? Na Mesopotâmia. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Eles contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. A não ser depois José, que constrói pirâmides para guardar nelas o alimento estocado para salvar o mundo da fome. Assim como Noé construiu uma arca e pôs nela o provimento que Deus mandou, a provisão de alimentos para salvar a ele, a sua família e aos animais. Também José providenciou pela orientação divina, através de Faraó, um ímpio, o sustento para a humanidade. Salvou da fome a humanidade. Também Esther, capítulo 6, verso 1. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, pois isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. É a revelação da realidade, muitas vezes tira o sono. Mas Daniel também viveu essa experiência, no capítulo 2, versos 1 a 3. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, esse lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o significado. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos. Por que em aramaico se eles viviam ali, então, diante do trono, diante dos povos? Para que os povos não soubessem que eles não sabiam. Mas o rei teve a visão. E Daniel, o profeta, interpretou a visão, contando nesse breve sonho que ele teve a história do mundo, desde Nabucodonosor até o futuro, quando Jesus vai voltar a essa terra. A profecia de tempo mais longo que já teve na Bíblia. Foi dada também ao rei ímpio. E também tirou o sono. Mas o futuro não pode tirar o sono dos filhos de Deus. Daniel interpretou o sonho e trouxe esperança e converteu Nabucodonosor. E então Nabucodonosor passa também a ser um servo de Deus e a ter esperança através dele. Esse é o papel do cristão. Salmo 77, 5 e 10. Força e determinação é o que Deus pede que nós tenhamos. 7, 5.
77, 5 e 10. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muito passados. De noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: irá o Senhor rejeitar-me para sempre? A inquietude. Nós precisamos perguntar e indagar de Deus e termos determinação. Porque no verso 10, então pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Quando nós sentimos afastados de Deus, temos a lembrança do homem que entra em pecado. Aquele que se afasta de Deus e que se esconde atrás dos arbustos, como fez Adão. E é preciso que Deus o acorde, que o deixe inquieto, para que ele busque novamente ao Senhor. 77, versos 11 a 15. Fé no Deus dos milagres, a solução para a inquietação, para a falta de sono, para toda perturbação e para a sensação de ausência de Deus. Não tenha isso. 77, de 11 a 15. Recordarei os seus feitos. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte resgataste o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Com o braço forte Deus nos resgata do pecado, pois ele estendeu os braços fortes na cruz e nos resgatou. É preciso lembrar desse Deus de amor que é um Deus de milagre. As águas também podem trazer perturbação. Veja 77, 19, os pecados que podem nos perturbar, o destino dos pecados. A tua vereda passou pelo mar e o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Se você lembrar, nós temos uma história que corre por aí, quando chama-se As Pegadas na Areia. Um homem muito afligido, totalmente agitado, passando por um momento de terror numa praia, vinha caminhando ainda com a sua tranquilidade, com passos normais, e via na pegada da areia 2 pessoas caminhando, deixando as pegadas marca de 4 pés. Você sabe a história. No momento de dificuldade, quando as ondas assombraram, quando tudo parecia terror na vida desse homem, ele viu apenas marca de 2 pés, apenas a pegada de um homem na areia. Então, ele perplexo, se torna para Deus e diz: onde estavas tu quando eu estava em aflição? E então a resposta: eu estava te carregando no colo. As pegadas na areia levam diretamente pela areia do deserto, pela areia desse mundo de pecado, você e eu. Porque lembremos que o deserto na Bíblia tem um significado especial de pecado. O povo atravessou o deserto, o pecado, para chegar em Canaã, venceu o deserto. E agora Jesus, que andou pela Palestina, pelos desertos, ele é levantado na cruz. E na cruz, depois ele é levado aos céus. E nós que seguimos Jesus nesse mundo de pecado, passo a passo pelo deserto da tentação, como Jesus foi tentado no deserto, também somos nós tentados nesse mundo de pecado. Mas se você se eleva à cruz, Jesus disse: toma tua cruz e siga-me. Se você está na cruz, lembre-se, Jesus foi levado aos céus e disse: vou preparar-vos lugar e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vê e entende, um programa que vai ao ar diariamente com a palavra de Deus para acalentar o nosso coração, trazer fé, esperança e a certeza de que o Deus de milagres, o Deus de poder, caminha à nossa frente, caminha à nossa retaguarda como a nuvem que estava diante do povo e a retaguarda do povo para a proteção. Ilumina nosso caminho, aquece em meio ao deserto, nos protege contra os inimigos, nos cerca de poder,
nos traz luz quanto ao futuro e descanso da inquietude. Esse mesmo Deus te convida, vem, vê e entende. O programa é para você ver, entender e seguir diariamente. E também para levar os amigos a curtir e compartilhar. Você também pode acompanhar a nossa programação acessando pelo Google tve.adv.br. Ali você tem programa para as crianças, para você, para os amigos, com meditações sobre diversos temas sempre fundados na Bíblia. Eu te convido então a curtir, compartilhar e seguir a nossa programação e sempre orar por nós e orar conosco. Pai querido, nós estamos juntos em adoração, meditando na sua palavra. Acalentados pelas promessas, pela lembrança dos milagres, como fortaleceste os seus servos no passado, como estivesse com eles nos momentos de dor e de aflição, onde eles cantavam ainda que morrendo, com a certeza de que nesse mundo de deserto, de tentação, de pobreza e de miséria, onde o mal se acampou, há uma cruz, e nela Jesus foi colocado, elevado da terra, e há um céu que nos espera. Por isso, abençoa todos que estão assistindo e participando desse programa, e que todos nós possamos contemplar a tua face e dar louvores ainda hoje, aqui e agora. É o que eu peço para todos, que sintam no coração a necessidade, a vontade, a inquietação, a falta de sono para te louvar e te engrandecer. É o que eu peço em nome de Jesus para todos. Amém, Jesus. Paz e graça, Deus te abençoe e muito.